Você já passou por uma situação de estar saindo de casa, seu telefone liga, você começa a fechar tudo ali em casa e lá no trabalho, lá no carro, fora ali da sua casa, na rua, você pensa: será que eu fechei a janela? Será que eu desliguei o ferro? Será que eu fechei a porta? Será que eu tranquei tudo certo? Com aquele momento de dúvida? Ou você já passou pela situação de ler uma página de um livro, por exemplo, e chegar lá no final você pensar: o que será que falou aqui mesmo? Qual foi o assunto? Parece que eu não lembro, preciso voltar para o começo. Isso também acontece com a sua alimentação e você talvez nunca tenha feito essa relação. Porque é aquele famoso comer automático, impulsivo, que você nem percebe e já, quando repara, já comeu toda aquela quantidade. Vamos falar mais sobre isso então? Nessas situações, você até pode realmente ter fechado a janela, ter desligado o ferro, apagado o fogão, trancado a porta, lido aquela página do livro, mas é como se o seu cérebro não registrasse, porque no fundo você fez isso sem a presença, de uma forma ausente, de uma forma impulsiva, automática, que não foi realmente percebida. Por isso fica esse gostinho de quero mais em relação à comida. Quando eu como e percebo que não prestei atenção, que eu comi e nem senti o gosto, que eu nem vi que eu comi aquilo. Então parece que eu quero de novo, mais uma vez, o próximo pedaço, a próxima fatia. Comer então é realmente necessário pela parte nutricional, de te alimentar, de trazer saciedade para você e energia, te abastecer, mas também pela questão social, cultural, pelo prazer, pelas emoções. E aí fica aquela pergunta: se tudo isso é muito valioso pra gente, muito prazeroso, por que a gente tem o costume de só colocar comida para dentro, sem perceber, no automático, sem reparar realmente naquele prazer, naquele momento, naquele sabor e somente colocando, comendo? Será mesmo que é tão valioso assim? Será que é tão prazeroso como a gente gostaria? E na verdade isso acontece não por uma culpa sua, mas pensa que é a rotina corrida, a desorganização, chegar na refeição muitas vezes com muita fome por conta dessa falta de planejamento, de organização. Até mesmo o medo de comer, as restrições, que a gente pode fazer aquela restrição da mente, que é a cognitiva, como a restrição física, e acabar se afastando da comida e tendo mais vontade de comer. E acaba fazendo também duas coisas ao mesmo tempo: trabalhando, respondendo e-mail, vendo o celular, falando com alguém, vendo a televisão, mexendo no computador e comendo. Então quer dizer que você não dá atenção para nenhuma das coisas. Você divide essa atenção e não percebe a comida, não está presente para a comida e muito menos para os seus sinais, para os seus sintomas. Por isso que acaba sendo um comer sem precisar. E aí depois você acaba se arrependendo, como se você tivesse feito algo muito errado. E não foi errado. A forma como você comeu, o que você comeu, muitas vezes foi uma consequência dessa rotina corrida, do momento não presente, da desorganização, do automático, da restrição, que é o que a gente precisa cuidar. E sem contar que muitas vezes a gente entra nesse padrão, nesse automático e se acostuma também a comer dessa forma sem perceber que posso fazer diferente. E talvez seja o seu caso, talvez você nunca tenha reparado que você pode dar um passo para trás. O que eu ensino aos pacientes é que a gente sai daquela situação e consegue enxergar a situação de cima para analisar o que está acontecendo aqui e conseguir romper esse automático, bloquear esse momento. Não porque é errado comer, ou porque você não deve comer, ou porque você tem que fugir da comida, ou porque aquela comida é errada, mas porque você precisa se dar tempo, sair desse automático, romper essa impulsividade, para que você possa pensar, ativar a sua consciência, ativar a sua mente mais sábia e aí se conhecer, ter esse autoconhecimento ativo para entender, analisar, será que realmente faz sentido? Porque não é errado comer, não é um problema comer, independente de ser um alimento menos nutritivo ou mais nutritivo. Mas a questão é como eu como, o porquê eu como, se realmente faz sentido. Porque nesses momentos, como o meu corpo não registra, o meu cérebro não entende, não registra, é um comer sem sentido. Porque eu não sinto prazer, eu não sinto a satisfação, eu não sinto o gosto da comida, eu não sinto e não reconheço a saciedade, os sinais de saciedade,
que há um limite para eu entender o quanto eu preciso. Então, uma forma bem prática de sair desse automático é você entender naquele momento que muitas vezes você precisa trocar de ambiente antes de ir para a comida, para lavar o rosto, para beber um copo de água, para entender o que está acontecendo, o motivo de você estar querendo aquela comida, ou para você tomar um ar, um respiro na janela. Se você tiver filho ou um cachorro, né, um pet ali, talvez brincar um pouquinho com ele para você amenizar essa sua emoção e para se dar tempo de refletir, pensar e analisar o que realmente faz mais sentido para aquela situação. Também é muito importante que você possa refletir sobre o seu sinal de fome física. Como é que está o meu estômago? Será que eu realmente preciso comer? Será que se essa comida não estivesse aqui, eu iria realmente querer essa comida? Será que aconteceu algo que me traz a vontade de comer por uma outra questão que não seja a fisiológica? Será que tem algo que eu possa fazer além da comida para lidar e sentir aquilo que eu quero com a comida, mas também fazer isso de outras formas? Será que eu consigo, por exemplo, escrever sobre os meus pensamentos, conversar com alguém naquele momento antes de ir diretamente para a comida? E também, se fizer sentido comer, porque muitas vezes é uma vontade genuína e não tem nenhum problema a gente honrar uma vontade, só que também eu quero que você entenda que vontade não aparece toda hora, todo dia e que você consegue aguardar comer depois. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você tem essa vontade genuína, é claro que é importante respeitar. Talvez seja a única porta que você consegue abrir para resolver aquele problema naquele momento, que seja a comida, tá tudo bem eu comer nessa situação. Só que, como eu vou comer? Quanto eu realmente preciso? Quanto eu vou colocar no prato? Porque muitas vezes não vale a pena eu colocar uma grande quantidade, porque eu sei que não sou eu uma pessoa descontrolada, mas qualquer pessoa numa intensidade de emoção comendo uma comida gostosa vai ter ali favorecido esse comer impulsivo e automático. Então eu porciono, parcelo essa quantidade, mesmo que eu coma a barra inteira ou o bolo inteiro, mas é diferente o comportamento de eu ir diretamente para a sala ou para a cozinha com aquele bolo inteiro na minha mão, ou pelo menos uma fatia dele. Por mais que eu vá e pegue 65 vezes aquele bolo, eu vou parcelando, porcionando, me dando tempo para refletir, para analisar, para entender meu estômago, entender esses níveis de fome, de saciedade, de como tá o prazer e a satisfação na minha boca, se está fazendo sentido eu continuar comendo, se eu vou continuar me sentindo bem ou como eu quero me sentir após comer, após esse momento, para daí eu tomar as minhas decisões que realmente vão fazer sentido para minha situação. E é importante que você relembre que é prática, é repetição, que em alguns momentos você vai conseguir aplicar isso, em outros vai ser mais difícil, mas que você pode voltar na próxima e continuar, porque toda essa experiência depende dessa repetição. Todo momento com a comida é uma oportunidade de você sair do automático, refletir sobre as suas necessidades, o que você precisa, o quanto você precisa e conseguir assim respeitar o seu corpo, as suas vontades e a sua necessidade. Espero que tenha feito sentido e que você possa então aplicar isso no seu dia a dia e a gente se vê no nosso próximo vídeo na semana que vem.